Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Vamos aqui meditar na palavra de Deus, amém? Deus te abençoe. Hoje é 30 de janeiro de 2024, terça-feira. Ontem nós falamos sobre um pouquinho, a bondade de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a longanimidade de Deus, amém? Salmo 103, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Amém? O contexto desse texto, do Salmo 103, Davi, ele vai retratar aqui a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus. E ele vai assim fazer isso como forma de louvor a Deus, pela uma experiência restrita assim que ele tem com o Senhor. Então ele faz o Salmo 103 como uma adoração, como um louvor ao Senhor. Amém? Isso é uma experiência pessoal que você precisa ter, uma experiência pessoal com Jesus. Amém? Vamos aqui ao texto, falar sobre a longanimidade do Senhor. O texto começa dizendo que o Senhor é misericordioso e compassivo. Misericordioso é aquele que perdoa alguém sem a pessoa merecer, faz algo por alguém sem a pessoa merecer. Isso é a misericórdia de Deus. Adão pecou, a humanidade está em pecado, merece ir para o inferno, como a Bíblia ensina. A Bíblia ensina isso mesmo, céu e inferno, tá certo? Quem não crê, vai por aí. Mas a misericórdia de Deus é essa compaixão que Deus tem por mim e por você, sem merecermos. Isso é misericórdia de Deus, tá certo? E ele diz que é compassivo. A compassividade é o sentido assim, de ter o interesse, a compaixão de ajudar aos outros, segundo a necessidade dos outros. Isso é compaixão. Amém? Isso, Deus, ele é esse Deus misericordioso e esse Deus compassivo. Tem misericórdia daquele que não merece e é compassivo com aquele também que não merece. Portanto, ele atende e busca atender a necessidade das pessoas, mesmo sem elas merecerem, porque Deus... E o texto vai continuar dizendo que ele é longânimo. Eu vou citar aqui algumas coisas a respeito da longanimidade do Senhor, tá certo? Primeira coisa, longânimo é a paciência, a misericórdia, a compassividade, a serenidade, a bondade, a generosidade e vai por aí. Tudo isso que Deus tem ao extremo, por mim e por você. Isso é longanimidade. Se eu fosse usar aqui só a paciência, é uma paciência ao extremo. Você peca, faz e acontece. E aí diz, Deus é bom mesmo. Eu falei isso, a bondade de Deus ontem, mas é justo. E aí esse Deus é longânimo, está te dando oportunidades. Amém? A média de vida no Brasil é 74 anos. Então tem gente que está vivendo um pouquinho mais de 100, mas isso é raridade. Mas a longanimidade, meu filho, meu querido, é assim, é a paciência, a misericórdia, a compassividade, a serenidade, a bondade, a generosidade, essas coisas relativas a Deus que Deus tem contigo. Isso é longânimo. É como se fosse uma coisa que você estica e ela não acaba, não tem fim. E você solta, ela torna a esticar de novo, não perde a elasticidade. Eu estou comparando assim, é a longanimidade do Senhor, tá certo? Ele é paciente com todas as pessoas. Amém? Deixa eu ler aqui um texto em Lamentações, que é Lamentações que escreveu o profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 22. Jeremias diz a seguinte afirmação: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia de Deus não tem fim, porque Deus é eterno, o seu caráter também é eterno. Então, a misericórdia do Senhor não tem fim. Amém, querido? Portanto, isso é muito importante você saber disso. As pessoas estão aí vivendo de qualquer jeito, nem valoriza Deus, nem olha para Deus. Tem alguns aí que conhecem a verdade, estão negando a cruz de Cristo.
Estão dizendo que Cristo não vai voltar, não. Isso é negar o sacrifício de Cristo e chamar Cristo de mentiroso, porque ele disse na sua palavra que vai voltar. Amém? Portanto, aí Deus é longânimo, continua paciente com você, mesmo você negando ele, mesmo você fazendo os pecados mais terríveis. Ah, mas eu sou bonzinho, pastor. Não. O ser humano é essencialmente mal, tem um pecado original dentro de você. Então, o ser humano é essencialmente mal. Há um pecado que está intrínseco dentro do ser humano. Portanto, por mais bom que você seja, assim, eu faço as coisas, amém, mas há um pecado intrínseco dentro de você, tá certo? Portanto, Deus é longânimo, querido. Jeremias entendeu isso. Por que Jeremias entendeu isso? Jeremias é um profeta levantado no meio de Israel, onde o povo de Israel estava em pecado, abandonou Deus, estava com idolatria, adorando imagens de escultura de outros deuses que eles tinham adquirido os costumes e trazido imagens de escultura para dentro de Israel, onde Deus disse que é proibido para o povo que pertence a ele. E aí Israel estava nessa fornicação. Isso é uma maldade com Deus, tá certo? E aí o profeta diz: olha, Deus é misericordioso. E a causa de não sermos consumidos, porque o profeta inclusive se inclui. A causa de não sermos consumidos é por causa da misericórdia do Senhor, porque a misericórdia dele não tem fim, porque Deus é eterno, o seu caráter é eterno. Amém? Portanto, amado, e o texto vai continuar dizendo, é assaz benigno. Assaz significa suficiente, é o bastante. Tem alguém que diz assim, eu me basto, né? Então é o bastante. Assaz significa é o bastante. Deus é o bastante para te preencher espiritualmente, trazer tranquilidade à tua alma. Eu passei 2 anos com depressão, tá certo? Você pensa que crente não adoece? Mas Deus me socorreu, restabeleceu, restaurou, porque Ele é assaz benigno, a sua misericórdia não acaba, a sua benignidade. Deus é o bastante, assaz é o bastante, tá certo? E ele vai dizer que é benigno. Benigno é o mesmo que misericordioso, bondoso. É isso aí que Deus é. Esse Deus benigno que se compadece de ti hoje. Amém? Isso, a gente tem que ter essas compreensões. A benignidade de Deus, a longanimidade de Deus. Deus é esse Deus extraordinário. Amém? E que nos garante uma vida eterna, tá certo? Eu escrevi isso aqui, eu vou ler para você. Um cristão genuíno procura imitar a Deus no seu caráter. Amém? Ser bom, ser longânimo, ser paciente, ser misericordioso. Essas coisas mesmo, o cristão procura imitar Deus. Nós só não podemos imitar em Deus em 3 aspectos do seu caráter, que é a onisciência, onipotência e onipresença. Nós não podemos imitar, porque nós não somos oniscientes, não somos onipotentes e não somos onipresentes, só Deus. Mas o outro caráter de Deus, que também é eterno, tanto quanto a onisciência, a onipotência, a onipresença, que nós não podemos imitar, mas os outros nós somos convidados a imitar. Ser benigno, ser o suficiente benigno, assaz benigno, ser o suficiente, de forma que sejam benignos com os outros, com as pessoas, consigo mesmo. Amém, querido? Isso é a longanimidade de Deus, meu querido. Olha o que o apóstolo Paulo entendeu. O apóstolo Paulo era um matador de cristão no seu contexto, tá certo? O apóstolo Paulo matava crente, mas olha o que o apóstolo Paulo entendeu depois que ele se converteu e compreendeu a longanimidade de Deus, o quanto Deus foi longânimo com ele enquanto ele matava cristão, né? Olha como é que ele entendeu, e ele escreveu em Efésios 5, capítulo 5, versículo 1, ele escreveu o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Ser verdadeiro, tratar bem os outros, ser misericordioso, ser paciente com os outros, respeitar os outros, tratar bem os outros. Entendeu? Porque Deus é paciente com você que já é crente, tá certo? E com todos que não são ainda, você que não é, precisa se converter. Portanto, amado, isso é a longanimidade de Deus. Saiba que Deus é longânimo. A gente pode pegar muito claramente o exemplo de Israel, que é o povo escolhido de Deus. Deus escolheu Israel. Podia ter escolhido qualquer outra nação na época, escolheu Israel.
E ele tem sido longânimo com Israel, tem sido paciente com Israel. Israel negou Cristo, matou Cristo, e Deus continua paciente com Israel. A Bíblia diz que Israel vai se converter a Cristo. Quando abrir o entendimento, Israel vai se converter a Cristo. Isso é nos finais dos tempos. Tá certo? Mas a longanimidade de Deus continua com Israel. Deus protege Israel. Vê o mundo inteiro contra Israel, querendo matar, acabar com os judeus, desde o tempo antigo, desde o primórdio, matando cristão. Então, Deus é longânimo. Israel vai se converter. Mas hoje nós vivemos o tempo da graça, porque o evangelho foi aberto aos gentios, aqueles que não são da descendência judaica. É dia de você voltar-se para Jesus. Deus tem sido paciente com você, tá certo? Se você procurar lembrar, você já passou por coisas que você era para ter morrido, e Deus tem te guardado. Ele te espera de braços abertos. Amém? Portanto, a longanimidade de Deus é essa aí. É a misericórdia, a paciência, todas essas características de Deus, a compaixão de Deus ao extremo. É isso que Deus tem por mim e por você, tem tido e vai continuar tendo, porque Deus é eterno, o seu caráter não muda. Amém? Deus te abençoe nessa terça-feira. Usufrua desse dia com graça. Convide Jesus para estar no seu coração, na sua vida. Creia nele. Ele tem sido paciente com você. Amém? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. E você tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém. É a minha oração.